queridos alunos da Rede Municipal de Belém. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa para o C4, correspondente ao 8º e 9º anos. Eu sou a professora Edilena Guerra e hoje nós vamos conversar com vocês a respeito do gênero diário. Nós vamos enfatizar a questão do predicado verbal e nominal dentro desse gênero. Tudo bem? Então vamos começar com os objetivos da nossa aula. Vamos lá. Os objetivos da nossa aula hoje são reforçar a compreensão dos aspectos sociais e verbais do gênero discursivo diário íntimo, identificar os termos constitutivos da oração, com foco em predicado verbal e nominal, compreender a relevância do predicado para o sentido do texto. Pois bem, amores, diário, o gênero diário, vocês já começaram a conhecer nas aulas anteriores, certo? O que nós podemos perceber a respeito desse gênero? O que seria esse gênero? Qual seria a função social desse gênero? É isso que nós vamos discutir. Antes de nós começarmos a discutir mesmo, vamos ler aqui um texto. Vamos dar uma olhadinha. Olhem aqui esse texto que diz o seguinte. Oi, diário! Eu ainda estou em Barcarena. Estou louca para voltar para casa. Afinal, um dia fora é bom. 2 são demais. Hoje foi 10. Eu ainda vou à piscina. Splash. Te amo, meu caro. Bye. A gente vê que foi escrito no dia 8 de julho de 2019. Pois bem, pelo que nós lemos aqui, nós conseguimos identificar quem é o autor desse texto? Pelo que nós lemos aqui, nós conseguimos identificar? Exatamente, nós não conseguimos identificar, mas nós temos uma ideia, devido a alguns resquícios, alguns traços presentes no texto, nós conseguimos identificar quem seria esse autor desse texto. Possivelmente se trata de uma pessoa mais nova, uma criança, possivelmente, e uma menina. Como assim? Como é que eu sei o que é isso? Vamos voltar para o texto para poder verificar isso, certo? Então vamos lá. Olha o que diz aqui. Primeiro, quais são os traços linguísticos que nós temos para identificar que se trata de uma pessoa mais jovem, certo? De uma criança ou um adolescente. Normalmente, olha o primeiro traço que nós temos aqui, certo? Oi, diário, nós temos aqui uma pontuação bem expressiva, certo? Quando a gente enche de ponto de exclamação, a gente quer dizer mesmo aquele oi, diário, aquela coisa assim bem animada, né? Quando a gente quer enfatizar bastante a ideia, então a gente enche de ponto de exclamação ali, né? Enfatizando aquilo ali. Se você manda uma mensagem, por exemplo, por uma rede social, e você quer enfatizar aquela mensagem, você quer dizer assim, você achou uma situação muito engraçada. E aí, muitas vezes, as pessoas dizem assim, socorro, né? Porque está rindo muito. Aí coloca lá um monte de ponto de exclamação para enfatizar que aquilo ali foi muito engraçado. Morri, né? Morri de rir. Aí, ponto de exclamação, de exclamação, de exclamação. Um monte, uma fileira inteira. Para quê? Para enfatizar essa questão da expressividade, para dizer que foi muito engraçado, foi muito bom. E aqui, nesse caso, nós já temos um texto, o princípio, né, o vocativo, certo? A quem essa pessoa está se dirigindo? Com quem que essa pessoa está falando? Está falando com o diário. Oi, diário! E vários pontos de exclamação, certo? Olha o que ainda diz aqui. Diz assim, eu ainda estou em Barcarena, estou louca. Então, eu sei que se trata de uma pessoa do sexo feminino que escreveu o texto. Estou louca para voltar para casa.
certo? Afinal, um dia fora é bom. 2 são demais. Hoje foi 10. Aqui eu tenho, pela própria linguagem que a pessoa utiliza para escrever no seu diário, essa linguagem, ela é muito semelhante à linguagem utilizada por pessoas mais jovens, crianças e adolescentes. Vocês não dizem, foi 10, né? Bom demais, a ideia, o sinal demais ao lado para dar essa ideia, para evitar escrever a palavra demais, certo? E eu ainda vou à piscina, splash, né? Olha aqui a onomatopeia, a representação do som, da queda na piscina, splash. Então, isso pode ser um indicativo, todos esses traços podem ser indicativos da idade da pessoa. E ela se despede, bye. Apesar de não assinar, eu tenho aqui uma despedida e eu tenho esses traços para caracterizar quem poderia ser o autor desse texto, certo? E para quem esse texto foi escrito, certo? Se eu estou tratando de diário, para quem normalmente a gente escreve um diário? A gente escreve um diário para a gente mesmo, não é isso? A gente escreve um diário para registrar ali os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ideias, opiniões. Então, o diário é um gênero textual muito pessoal. É um gênero textual muito subjetivo. Quem é que pode lê-lo? O próprio autor, eu mesma, ou pessoas que eu autorize a fazê-lo. Normalmente, esse diário, então, ele vai trazer como assunto questões do meu cotidiano, do meu dia a dia, pensamentos meus, certo? E a linguagem utilizada nesse diário, ou nos diários de um modo geral, nesse que nós lemos aqui, por exemplo, a linguagem utilizada é uma linguagem informal, uma linguagem coloquial, uma linguagem familiar. Afinal de contas, se eu estou escrevendo para mim mesma, se eu estou escrevendo para registrar fatos do meu cotidiano para mim mesma, eu não preciso escrever amabilíssimo diário. Eis-me aqui para mais um dia fazer o registro dos adventos do meu cotidiano. Ninguém escreve assim, é um diário, sou eu que vou ler. Eu não preciso escrever de uma forma rebuscada, formal, não. Escrevo de forma simples, muitas vezes uso abreviações para escrever, registrar aquilo ali, certo? De modo que eu possa compreender mais tarde. Então, a linguagem é uma linguagem mais informal, coloquial, certo? Qual é a finalidade? A finalidade é essa, é fazer o registro do meu dia a dia, certo? Onde circulam esses textos? Antigamente, o que nós tínhamos quando nós pensávamos no diário? Nós pensávamos normalmente num caderno, certo? Num material, num caderno, com pautas. E aqui, então, eu fazia o registro. Esse daqui é o meu, tá bom? É o meu diário. Aqui, então, eu tenho alguns registros, tenho algumas páginas coloridas. Vocês não vão aproximar muito, tá bom? Porque eu não quero que vocês leiam, porque, afinal de contas, diário é pessoal. Não foi isso que eu disse? São os meus registros. Então, claro que ninguém pode ler. Mas aqui está, então, um exemplo, né, de uma forma, né, de um suporte para esse gênero textual. Mas com a questão da internet, das mídias sociais, a questão do texto, da produção do texto manuscrito, ele ficou um pouco de lado. E hoje nós temos outras formas nos meios eletrônicos que são utilizadas com essa finalidade, certo? De fazer esse registro pessoal, e isso nós vamos ver em um outro momento na nossa próxima aula. Não perca, tá bom? Agora nós vamos continuar analisando as características, a estrutura
desse gênero textual, tá bom? Então, vamos lá. A estrutura do gênero textual diário. Aqui eu tenho mais um texto, mais uma página, uma representação de uma página de diário, como vocês podem notar. E que elementos nós vamos ter aqui? O primeiro elemento, eu deixei marcado aqui para vocês, é o local e a data, certo? Algumas vezes não se coloca local, mas a data normalmente se faz o registro. Por quê? Porque se é um registro do meu cotidiano, eu preciso saber quando aconteceu. Isso aconteceu há um mês, há 2 meses, há 1 ano? Quando foi que aconteceu? Então, normalmente, a data é um elemento fundamental quando eu faço o registro no meu diário, tá certo? Um outro elemento recorrente nessa estrutura textual é a questão da descrição do cotidiano e o conteúdo pessoal. Então, o diário, normalmente, ele vai apresentar essa descrição do cotidiano e o conteúdo dele é o conteúdo pessoal. Outro elemento presente é o vocativo. Olhem aqui, meu diário, certo? Então, aqui é o vocativo, é o interlocutor, é com quem essa pessoa está conversando, com o diário dela, certo? Então, aqui eu tenho o vocativo como elemento. Outro elemento importante é a presença de verbos. Normalmente, esses verbos, eles são utilizados no passado. Por quê que eles são utilizados no passado? Porque o diário serve para relatar algo que ocorreu naquele dia. Então, passado. Então, outro elemento presente é o uso da primeira pessoa. Por quê? Porque é um registro pessoal. É um registro do que aconteceu comigo naquele determinado dia. Então, o uso da primeira pessoa, ele também é recorrente. O que não está aqui neste exemplo, que estava no exemplo anterior, é a despedida. Nós vimos no texto anterior que a menina diz bye, ela se despede do diário, certo? Mas no anterior ela não assinou. Mas a assinatura é outro elemento que faz parte dessa estrutura. Você pode colocar ou não na estrutura do diário, certo? No caso desse exemplo, nós não temos aqui nem a despedida nem a assinatura, mas você pode tanto produzir o seu texto fazendo o uso da despedida e da assinatura, quanto você pode fazer uso de um ou de outro ou de nenhum dos dois. O diário é seu. Você quem sabe como você vai organizá-lo. Mas a estrutura, de um modo geral, é essa que eu mencionei para vocês. A data é fundamental, a questão do conteúdo pessoal, o vocativo, certo? A presença dos verbos no passado, presença da primeira pessoa, esses elementos são fundamentais. E por falar em verbos, vamos ver que verbos são esses que vão aparecer no texto. São quaisquer verbos? Que tipos de verbos? Então, vamos examinar isso agora. Mas antes de falar deles, nós vamos lembrar um pouquinho da questão dos predicados, tá bom? Vamos lá. O predicado, ele é marcado pela presença do verbo, certo? Numa oração, como é que eu reconheço esse predicado? O predicado é tudo aquilo que não é sujeito. Vocês devem lembrar da nossa aula que já foi dada a respeito de sujeito, tipos de sujeito. Ali a gente falou, né, dessa diferenciação entre sujeito e predicado, do reconhecimento do sujeito e do predicado. Dá uma passadinha lá se você não está lembrado agora, ou então se você ainda não assistiu, vá até o blog e verifique e assista essa aula para reconhecer a diferença entre sujeito e predicado. Mas voltando para cá, para o nosso assunto de hoje, o predicado. Então, o predicado é tudo aquilo que não é o sujeito da oração. Então,
o predicado é aquilo que eu vou falar a respeito desse sujeito, ou de algo, ou de um fato. O predicado, ele vai estar presente no texto sempre. Eu posso até ter uma oração sem sujeito, mas jamais uma oração sem predicado, tá bom? Porque o predicado é a minha informação. Aqui nessa frase, por exemplo, o rapaz apaixonado enviou 100 rosas à namorada. O que eu vou ter? O rapaz apaixonado. Quem é esta figura dentro desse contexto aqui? Ele é o sujeito. É dele que eu vou falar alguma coisa. O que eu vou falar a respeito dele? O que eu tenho para dizer dele? Ele enviou 100 rosas à namorada. Então, eu tenho o sujeito, o rapaz apaixonado, e o predicado enviou 100 rosas à namorada. Certo? Agora, quando eu digo assim, houve fraude eleitoral. Quem é o sujeito aqui? Eu tenho o verbo haver no sentido de existir. Quando ocorre esse fenômeno maravilhoso do verbo haver, está no sentido de existir, vai ocorrer um fato chamado de oração sem sujeito. Oração sem sujeito é aquele em que não é possível determinar quem é o sujeito. Então, tudo isso daí é predicado, certo? Eu tenho um verbo, certo? E tudo indicando aqui o que aconteceu. Houve fraude eleitoral. Então, isso daqui foi para nós relembrarmos, tá bom? Só tenho, então, aqui predicado, nada de sujeito. Continuando, então, a relembrar o assunto. Eu vou ter 3 tipos de predicado. O predicado verbal, caracterizado pela presença de um verbo de sentido. O predicado nominal, caracterizado pela presença de um verbo de ligação. E o predicado verbo nominal, caracterizado pela presença tanto de um verbo com sentido, quanto de um verbo de ligação, de um predicativo, certo? Implícito. Esse predicado verbo nominal, vocês já viram na última aula, por isso que nessa aula nós vamos enfatizar a questão do predicado verbal e predicado nominal, certo? O predicado verbal. O predicado verbal, ele é caracterizado por um verbo significativo. Esses verbos significativos são os diversos verbos que nós temos, certo? O verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto e direto. Todos esses verbos que trazem um significado, eles são marcados, eles são considerados, eles vão integrar o predicado verbal, certo? São aqueles verbos de sentido. Por exemplo, se eu digo, por exemplo, cantou. Quando eu digo cantou, você consegue imaginar qual foi a ação que essa pessoa fez, certo? A pessoa começou a emitir sons de forma melódica, certo? Então, cantou. Você logo sabe o que a pessoa fez. Por quê? Porque cantar é um verbo que tem um significado, que tem um sentido. Se eu digo comeu, você também sabe o que a pessoa fez, porque é um verbo que tem significado, que tem sentido. Leu, escreveu, correu, caiu, tudo o que eu acabei de mencionar, conforme eu ia falando, você ia imaginando o que havia acontecido, porque são verbos significativos. Logo, quando eu tenho verbos significativos, eu vou ter predicado verbal. Tá bom? E o predicado nominal, então? Vamos lá. O predicado nominal é aquele marcado pelo verbo de ligação. O verbo de ligação, alguns dos verbos de ligação estão aqui. Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, andar, estar, viver, no sentido de estar sempre. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de verbo de ligação. Esse verbo de ligação, ele serve para fazer a ligação do sujeito com
uma qualidade desse sujeito. É essa a função dele. Ele relaciona o sujeito, relaciona um nome a um determinado estado, a um determinado modo, a uma determinada qualidade desse nome, atribuído esse nome. O verbo de ligação em si, ele não vai fazer sentido. Se eu disser para vocês, está. Você vai dizer, ele tem sentido completo? Você consegue entender, compreender o que está acontecendo só pelo fato de eu dizer está? Não. Possivelmente não. Você precisa que eu utilize um nome depois deste verbo de ligação para poder fazer sentido. Se eu digo assim, está sentado, agora você entendeu. Porque quem atribuiu sentido foi o nome, foi o sentado. Está cansado, está tenso, está nervoso. Então, todos esses são elementos, são nomes que estão se ligando a um outro elemento por meio do verbo de ligação. E, então, atribuindo um estado, uma característica, um modo a esse determinado elemento. Certo? Vamos, então, continuar. Nesse exemplo aqui, o Zé é. Imaginem se eu paro aí. O Zé é. Mas o Zé é o quê? Não é verdade? O Zé é. Não tem um sentido esse verbo sozinho. Esse verbo é o verbo de ligação ser. Tá bom? E o que é que ele é? Esperto. Então, notem que esperto está servindo aqui para atribuir uma qualidade ao Zé. Qual é uma característica ao Zé? Qual é a característica do Zé? Ele é esperto, certo? Então, aqui eu tenho um predicativo do sujeito que tem um valor adjetivo. Por que ele tem um valor adjetivo? Porque ele está atribuindo uma característica ao sujeito desta oração. Quando eu digo assim, Ronaldo continua um ótimo armador. Quem é o sujeito da minha frase aqui? Ronaldo. Se eu disser para vocês, se eu parar em Ronaldo continua, você sabe a que eu estou me referindo? Ronaldo continua? Você não vai identificar, não vai saber exatamente, ele continua o quê? Ele continua nervoso? Ele continua feliz? Ele continua pulando? Não sei. Não sei, porque continuar não tem um significado, não é um verbo significativo. Ele vai servir para unir, para relacionar o sujeito ao seu estado, à sua característica, ao seu modo. Tá bom? Então vamos lá. Ronaldo continua, certo? Ele continua o quê? Não sei como é que ele continua. Ele continua o quê? Então, continuar é um verbo de ligação que está servindo para relacionar o sujeito Ronaldo com aqui o seu predicativo, certo? Então, aqui eu vou ter, nesses dois casos que nós vimos, nós vamos ter predicado nominal, certo? Então, vamos lá, retomando aqui a questão do nosso gênero. Como isso, eu encontro, então, esse uso do predicado, essa presença do predicado verbal e do predicado nominal dentro do gênero que nós estamos estudando. Nós encontramos, por exemplo, aqui, quando eu digo... Aqui, lendo o texto todo, certo? São José do Rio Preto, 8 de fevereiro de 2010. Meu diário. Hoje começaram as aulas na nova escola e já conheci um monte de gente. A maioria das pessoas é legal, mas tem algumas que eu não fui muito com a cara, não. Apesar disso e da saudade dos antigos amigos, estou bem feliz com a nova escola e acho que vou me adaptar rapidinho. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho vários verbos de significado,
certo? Vários verbos significativos. Eu marquei um aqui para vocês, que foi o conheci. Quando eu penso em conheci, eu sei, se alguém diz assim mesmo, conheço, conheci, eu sei o que aconteceu, porque esse verbo ele traz o significado. Eu sei que aquela pessoa aprendeu algo, conheceu alguém, então esse verbo me apresenta um significado. Então, aqui nesse caso, eu vou ter um predicado verbal, porque eu tenho verbos significativos. Quando você produz o seu diário, você muitas vezes vai fazer uso desse predicado verbal, porque você vai relatar situações que ocorreram com você. Eu caí, eu saí, eu conheci, eu comemorei, eu viajei. Então, todos esses verbos que você vai utilizar, você vai fazer, para todos esses que eu citei, você faz uso, no caso, de verbos significativos, para registrar ali como foi que aconteceu aquele dia da sua vida que você está registrando. Então, você seleciona verbos significativos para registrar aquelas ações que você executou durante aquele dia. Mas acontece também que o diário, ele não serve só para registrar essas ações que ocorreram no seu dia. Ele também serve para registrar o seu estado de espírito, o seu humor, o seu pensamento. Então, para isso, você já não vai mais fazer uso do predicado verbal. Você vai fazer uso do predicado nominal. Você vai fazer uso dos verbos de ligação para poder atribuir essa ideia, certo? Do seu estado. Voltando para o texto, como a gente pode ver aqui. Diz aqui, a maioria das pessoas é legal. Eu selecionei só um verbo de ligação, mas há outros no texto. A maioria das pessoas é legal. Olha como ele está caracterizando essas pessoas, certo? Olha, ele ainda diz assim, apesar disso e da saudade dos antigos amigos, estou bem feliz. Olha o estado dessa pessoa, como ele está caracterizando. Estou, certo? Naquele momento, ali, eu estou bem feliz com essa minha nova realidade. Então, aqui, eu vou ter o verbo de ligação, certo? Que vai se relacionar, vai ter como núcleo um nome, certo? Que vai relacionar esse nome ao seu predicativo. Certo, meninos? Então, hoje nós vimos aqui essa estrutura do gênero diário. Nós vimos como estão presentes, melhor dizendo, esses predicados dentro da própria escolha que eu faço dos verbos no momento em que eu vou escrever, certo? Para compor, para produzir o meu diário, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos continuar falando de outros aspectos desse gênero textual, tá bom? Não percam. Beijinho, até a próxima. Tchau para vocês.